Boa noite, pessoal. Concurseiro não desiste. Vamos lá, gravar o primeiro vídeo de conteúdo para o nosso canal, tá? Boa noite, bom dia, boa tarde, não importa a hora que você estuda. O importante é continuar estudando, tá bom? Eu gravei um vídeo de introdução dizendo qual é o objetivo desse canal, tá? Qualquer coisa, dá uma olhada lá, o vídeo é bem curtinho, só para saber qual é o objetivo desse canal, tá bom? O intuito desse canal é ser bastante objetivo, mas eu não vou esgotar totalmente os temas, eu vou dar uma breve noção sobre cada um dos temas pra gente, tá? Pra gente começar a se preparar aí. O nome do canal é Concurseiro Não Desiste 2021, por quê? Porque esse ano, devido ao coronavírus, a gente vai ter poucos editais aí saindo. Só que os órgãos aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, estão com um déficit de agente muito grande. Significa que ano que vem vão ter concursos sim, não tem como não ter, tá? Então a gente começa a se preparar agora, já pensando nos concursos do ano que vem, tá bom? Mas enfim, é isso aí, vamos direto pro tema, que é o que interessa, tá? Vídeos curtos aqui, o objetivo aqui não é falar de vida pessoal nem contar piada, tá? É falar do tema e direto ao tema, seu objetivo, tá? Eu vou falar desse tema aí, ó, sistemas processuais, tá? Primeiro sistema estudado aí, o sistema acusatório clássico, né? Lá na antiguidade a gente tinha uma descentralização do poder, né, devido ao feudalismo. Existia a figura do Estado, só que o Estado ele não intervia, nessa época não intervia na propriedade pessoal, né? Então cada um defendia sua propriedade como bem entendesse. Ou seja, se alguém de uma família veio cometer homicídio na sua família, você vai lá e comete homicídio na família dele, você defende a sua propriedade da forma que você bem entender. Isso é a figura da autotutela. A autotutela é fazer justiça com as próprias mãos, tá? Nós temos aí até algumas leis famosas, como a lei de Talião ou a lei do rei Salomão, né, que falavam justamente sobre isso, né? A vítima, assim como o julgador, era da classe dominante, ou seja, a gente tinha uma vítima de uma classe abastada, por outro lado tinha um juiz, o julgador, que também era de uma classe abastada. Do outro lado, o acusado, que era pobre, geralmente, né? Então, o acusado, ele como pobre, ele tinha uma dificuldade muito grande de fazer o levantamento das provas, né, e se defender. Ele não tinha defensor nem nada. Então, a porcentagem de condenações era muito maior do que a de absolvições, né, por uma questão lógica, né? Aí você vê que a vítima, quando ela participa do processo, ela traz para o processo seus sentimentos pessoais, desejos de vingança, né? E isso é um pouco complicado para o processo, né? A gente tende a concordar de que a vítima, participando do processo, ela vai querer a condenação do acusado de qualquer forma, né? E, e aí a gente tem nessa época aí um sistema de provas da íntima convicção. A íntima convicção era que o juiz julgava sem precisar fundamentar, sem precisar motivar, sem precisar dizer o porquê, né? Ele julgava justamente com base na íntima convicção dele. Então ele não precisava nem trazer nenhuma base legal de nada, ou seja, ele não precisava nem julgar conforme a lei. Ele só ouvia o que a vítima falasse, ouvia o que o acusado falasse e depois proferia uma decisão com base nisso, tá bom? O processo era 100% oral, ou seja, a vítima oralmente ia falando, o acusado do outro lado, e aí no final ele proferia a decisão, tá bom? Aí a gente tem um sistema inquisitivo ou inquisitório, né, que é o segundo sistema aí que a gente vai falar. Não sei se dá para vocês verem aqui em cima que o sistema ele era triangular. Só que nesse momento passou a ser um sistema linear. Por quê? Aquela situação que nós falamos sobre a vítima que traz seus sentimentos pessoais, desejos de vingança, a vítima foi retirada do processo e aí passou a ser o juiz de um lado e o acusado do outro, tá? Esse sistema ele é na fase da Idade Média, né, na época da Santa Inquisição, que tinha aquela situação das caças às bruxas. Por que a Santa Inquisição ficou com essa função de julgar? Porque nessa época o clero era o único que sabia ler e escrever. E nessa época o processo ele passou a ser escrito. O processo era todo escrito. Então era necessário alguém que soubesse ler e escrever. Como o clero era o único que sabia ler e escrever, a igreja pegou aí essa função de julgar. Só que esse julgamento, né, era baseado nos conhecimentos do clero. E o clero, como religioso que o julgamento ele baseava todo em religião. Então, o julgamento ele era muito
ligado à religião. Então houve muitas pessoas inocentes morreram. Houve muito caça às bruxas, houve aquela situação, amarra uma pedra, joga no rio, se ele se afogar, é culpado, né? Tinha essas situações, né? E aí a gente tem nesse momento a centralização do poder na mão do Estado, né? A vítima sendo excluída do processo. Aí nesse momento o que acontece? O sujeito passivo do crime não era a vítima. Nesse momento o sujeito passivo do crime passou a ser a sociedade, porque um crime prejudica toda a sociedade. Então o juiz ele estava ali para defender toda a sociedade. Só que nesse momento ele exerce todas as funções. O juiz ele faz o levantamento das provas, inicia o processo penal, acusa e no final julga. Então ele não é imparcial, ele está ali para condenar. Então a porcentagem de condenações também era muito maior do que a porcentagem de absolvições, por uma questão lógica, né? O réu, ele não tem defensor, não tem direito a contraditório, ampla defesa, não tem nenhum tipo de defesa. Ele é só um objeto de investigação, ele fica parado, aguardando o final do processo. No final do processo, o juiz, com base em todas as provas que ele levantou, chega lá e diz se o acusado é culpado ou inocente, né? Nesse momento, a gente passa a ter o sistema de prova legal tarifada, não é tarifária, tá? Desculpa o erro aí. É tarifada, né? O que acontece? O sistema de provas, que era o da íntima convicção do juiz, ele é alterado para o sistema de prova tarifada, né? Nesse sistema de prova tarifada, cada prova tem um valor específico, né? Eles pegavam todas as provas, somavam todas elas, né? Se chegasse a um determinado valor, ele era culpado, se não chegasse, ele era inocente. E tinha a rainha das provas aí, que é a prova que tinha um valor maior do que todas as outras, que era a confissão, né? Hoje em dia, uma confissão como era obtida naquela época mediante tortura não teria valor nenhum, né? Porque a confissão, muitas das vezes obtida mediante tortura, valia como rainha das provas, tinha um somatório, tinha uma soma maior do que todas as outras provas, e isso acabava gerando uma condenação. Então muitos inocentes acabaram sendo condenados por conta desse sistema, tá bom? Aí a gente vem para o terceiro sistema acusatório moderno, que é o que a gente utiliza atualmente, né? O iluminismo, né, todo mundo sabe, quem estudou história aí, sabe que o iluminismo ele veio para poder deixar para trás toda aquela idade das trevas do clero, né? Aquele sistema inquisitório, aquelas acusações, aquela situação de as pessoas serem julgadas sem direito à defesa, né? Então o iluminismo ele deixou para trás a fé e passou a agir pela razão. A ideia do iluminismo era transformar a fé em razão, né? Ou melhor, deixar a fé de lado e começar a agir pela razão, né? A relação processual, que ela era inicialmente triangular, tinha a vítima de um lado, o acusado do outro, o juiz. Depois o sistema passou a ser linear, o juiz de um lado e o acusado do outro. E agora, nesse momento, o sistema passa a ser triangular. Tem o juiz de um lado, acusado do outro. Do outro lado, a gente tem um órgão criado na França, lá na França era o Ministério de Publique, né? E foi criado na França esse órgão que teria a intenção, o objetivo de defender a sociedade, levantar provas e realizar as acusações, né? Que era o Ministério Público. Aí, nesse momento, a gente tem o Ministério Público que acusa e o juiz ele passou a ser inerte. Ele passou a ficar lá aguardando uma provocação, totalmente inerte, para ao final ele ver a acusação, as provas que foram levantadas, o acusado, as provas que ele trouxe de defesa e realizar o julgamento. Então ele ficava totalmente inerte, né? Inclusive, é importante esse sistema acusatório pelo seguinte, né? Durante a ação penal, o juiz ele tem o processo na mão, então ele pode tomar atitude de ofício. Mas lá no inquérito policial, que é aquela fase de levantamento de elementos de informação que servem como lastro probatório para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, né? A denúncia ela é oferecida pelo Ministério Público, é a peça inicial, inicia-se a ação penal. Lá no inquérito policial, o juiz não pode interferir no inquérito policial, não pode interferir de ofício, né? Por exemplo, uma prisão, ele necessita ou de uma representação do delegado de polícia ou um requerimento do Ministério Público. Por esse ponto, a gente tira que o sistema acusatório ele não pode ser ferido, né, pelo juiz, que ele tem que permanecer inerte, imparcial, né? Então, o juiz ele é inerte, né, e nesse momento o acusado ele tem direito a ampla defesa e contraditório, né? Então, nesse momento, ele tem direito a uma defesa técnica, né, a contratar um advogado, algo do tipo.
E ele tem direito também a contradizer tudo que está sendo dito lá na acusação pelo Ministério Público. Então, tudo que foi dito lá pode ser o acusado pode contradizer a partir das defesas apresentadas, das provas que ele vai levantar. Tá? Nesse momento, a gente tem um sistema de provas, né? A gente tem um sistema de provas alterado novamente. Lá no início era o sistema da íntima convicção, ou seja, o juiz julgava de acordo com o que ele achasse melhor, né? Sem base legal, sem motivação, sem dizer o porquê. Depois foi alterado para o sistema de prova tarifada, onde cada prova tinha um valor específico. No final era feito um cálculo matemático, uma soma matemática, e a partir dessa soma matemática chegava-se ao resultado se o indivíduo era culpado ou inocente. Aí agora é alterado novamente o sistema de provas, e agora passa a ser livre convencimento motivado ou persuasão racional. O que significa isso? Significa que todas as provas têm o mesmo valor, que é um valor relativo. O juiz ele recebe as provas, recebe a acusação, recebe as provas de defesa. A partir dessas provas ele vai formar o seu convencimento, vai se identificar com uma situação, vai decidir se o indivíduo é inocente ou culpado com base em todas as informações do processo e seus conhecimentos legais, né? O juiz ele é um indivíduo que ele estuda muito, então ele tem uma noção de todas as leis que vão ser tratadas naquele processo. Então, com base nessas leis, com base no convencimento dele, de forma motivada, ele vai dar uma decisão, tá? Inclusive, a decisão do juiz nem precisa ser com base na prova. Ele pode receber um laudo pericial lá, o perito fez uma perícia, botou lá no processo laudo pericial, o juiz não concordou com aquele laudo, ele pode dar uma decisão contrária àquele laudo pericial, inclusive. Então, nesse momento, a gente tem uma situação onde o juiz ele vai dar uma decisão, só que ele tem que motivar toda a decisão dele, ele tem que dizer o porquê que está dando aquela decisão, entendeu? Ele não pode simplesmente, como acontecia na íntima convicção, né? A gente ainda tem um resquício da íntima convicção hoje em dia, que lá naquele sistema de provas, lá no sistema clássico da íntima convicção, hoje em dia é utilizado no júri, né? O júri ele não precisa dizer a base legal, não precisa motivar. O veredito do júri, ele só vai dizer se é culpado ou inocente, ele não precisa dizer o porquê. Então o júri ainda é uma herança que a gente tem lá da íntima convicção, lá do sistema acusatório clássico, né? As provas elas servem para auxiliar o juiz no julgamento, podendo o juiz, inclusive, julgar contrário à prova, né? Ou seja, ele tem um livre convencimento, só que esse livre convencimento dele tem que ser motivado, ele tem que dizer o porquê, com a base legal, tudo, por que ele está dando aquela decisão, tá? Por que ele chegou à conclusão se aquele indivíduo é inocente ou culpado. É óbvio que nós temos aí no favor rei, no princípio do favor rei, com um braço do favor rei, nós temos o princípio do indúbio pro réu, né? Que em dúvida a favor do réu. Então, para o juiz declarar o acusado como culpado, ele tem que ter uma certeza muito grande sobre aquela acusação, né? Senão, se ele chegar à conclusão de que aquele acusado não é culpado, na dúvida ele tem que inocentar, tá bom? Então é basicamente isso aí que eu queria falar, os 3 sistemas principais aí. Existem outros sistemas que algumas pessoas defendem, mas os principais são esses. É só para a gente ter uma base boa aí de como funciona, tá bom? Então, iniciando aí nosso canal, primeiro vídeo, tá? A gente vai gravar outros vídeos aí. Pretendo a cada vídeo melhorar mais, mas a ideia é a gente poder estudar junto, tá? De concurseiro para concurseiro, tá? Valeu aí, gente. Um abraço, boa noite, boa semana.